Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos online, estamos transmitindo ao vivo e hoje com vários convidados especiais. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Sandrão. Dia histórico para nós aí, né? É verdade. Dia muito legal. Estamos ouvindo duas pessoas que vivenciaram aquele momento mágico lá em 1981, né? Que completou 40 anos agora. Um dia realmente muito histórico para nós aí, histórico para a BBC Music, né? Que conseguiu trazer essa live aí para todo mundo. Então, Marcelo, por favor, faça as honras. Bom, gente, boa noite. Em primeiro lugar, boa noite, William Nielsen, presidente do primeiro fã-clube do Queen no Brasil, e o nosso convidado especial aqui, Paulinho Leite, o homem que entrevistou o Freddie Mercury em 1981. Boa noite, Paulinho, prazer receber você aqui com a gente. Boa noite, Marcelo, boa noite, Sandro, boa noite, o William também, que eu não vi há 200 anos, né? Mas é muito legal estar aí com vocês, muito legal estar lembrando daquela época maravilhosa, daquele dia especial, né? É isso aí. São exatamente 40 anos aí depois, né, dessa entrevista histórica para o Brasil, né? Porque depois desse show, muita coisa mudou no showbiz brasileiro, né? Com certeza. Até então, já tinha vindo alguns astros internacionais, mas nenhum com a magnitude do Queen, né? Não, e não tão atual, digamos, na questão do sucesso, né? Acontecia muito no Brasil que o pessoal já estava meio assim, a carreira começando a decair um pouco, o pessoal acabava indo bater carteira lá no Brasil, aí no Brasil. Mas o Queen foi o primeiro grande nome e ainda no auge da carreira, né? Até crescendo cada vez mais e foi realmente o primeiro desses grandes shows e depois o pessoal descobriu o caminho, né? Eu queria só fazer um parênteses aí, Sandrão, né? Que assim, o que o Paulo falou, o Queen no auge, né? E foi realmente no auge mesmo, né? Porque em 1980 o Queen tinha lançado The Game um ano antes, né? Que é o disco que conseguiu os 2 primeiros número 1 nas paradas americanas, né? E realmente eles estavam no auge, no auge da carreira aí, né? Realmente momento muito especial. Verdade, verdade. E deixa eu começar aqui, então, vou colocar um slide aqui para a gente falar um pouquinho sobre 81, né? Nós temos aqui, junto conosco hoje, pessoas que viveram nessa época, mas temos pessoas também que nasceram depois, né? Então, só para a gente fazer um rápido brainstorming aqui do que era essa época, né? Olha lá, aquele filme Um Lobisomem Americano em Londres foi lançado exatamente em 81, né? O AC/DC gravou o For Those About the Rock, né? O Iron Maiden gravou também o Killers. A molecada queria, né, ganhar de presente de Natal Lego, né? O brinquedo da época ali era o cubo mágico, né? As meninas queriam Barbie, o Ken. Esse ano saiu ali o Passat TS, né? Inclusive meu pai tinha um também. Era um carão. Então isso foi 81, né? Teve esses lançamentos icônicos aí, né? Nesse ano. E em 81 também teve, na verdade, ela nasceu um ano antes, né? Mas em 81 a Rádio Cidade era a principal rádio FM de São Paulo, né? A gente está vendo aqui um slide agora com a data da inauguração aí. Foi exatamente 25/1 de 1980 a inauguração da rádio, né? 6 horas da manhã. Ela chegou com uma força tremenda, né? Eu vou pedir para o Paulinho falar um pouco mais sobre ela, mas a gente já de cara vê aqui o slogan dela. Uma nova paixão toma conta de São Paulo. E realmente foi, né, Paulinho? Foi, com certeza, não tenha dúvida. A rádio entrou, como você falou, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, até aproveitaram a data, né, para ter essa conexão com a cidade, e 6 horas da manhã, fui eu que coloquei a rádio no ar, inclusive. Que legal. Tremendo, que nem vara verde, que nem o povo fala, né? E entramos no ar e tal, e a gente
esperava que a rádio fosse um sucesso, claro, mas a gente talvez até nem imaginasse o quanto ela ia assim, cair realmente no gosto do público, né? Foi uma coisa fantástica. Quem viveu esse momento sabe. 6 meses depois da estreia, a gente já estava lá para cima, chegando ao primeiro lugar, e aí ficamos, né? Por um bom tempo a cidade ficou, depois a gente foi para outras aventuras, mas aquela época foi mágica porque foi uma revolução, vamos dizer, no estilo do FM, né? Até então o rádio era totalmente diferente do que a Rádio Cidade fez. A Rádio Cidade chegou com a primeira coisa, o locutor era quem operava a rádio, era quem tocava as músicas, quem botava os comerciais. Até então, isso era feito por 2 funções diferentes. Era o locutor de um lado e o operador que ficava de outro lado do vidro, né? Geralmente tinha um vidro entre as 2 cabines e tal, e a Rádio Cidade chegou com um esquema americano do próprio locutor ser o operador e tudo, que não parece, e muita gente talvez não entenda a diferença, mas é diferente porque você está totalmente comandando aquele horário que você está no ar, né? E isso faz uma diferença bastante grande. Às vezes é sutil, mas muitas vezes é grande. A diferença de você saber o que você está fazendo, que botão que você estava apertando. Na época era tudo botão, né? Não tinha computador ainda no ar. Hoje em dia tudo é mais automatizado. Naquele tempo você tinha que apertar os botões certos na hora certa, senão ninguém ouvia você. Inclusive, tem até uma foto aqui, ó. Eu consegui uma foto da cidade nessa época, com a aparelhagem que tinha lá. Então o pessoal está vendo aí a mesa de som, o microfone, né? Os cartuchos aqui do lado esquerdo. Isso já era um pouquinho depois, a rádio já estava mais sofisticada. Quando entrou no ar era mais simples um pouquinho. Que era a figura do disc jockey, né, Paulinho? Exatamente. Então, isso realmente não havia no Brasil até então, não era feito dessa forma, entendeu? E quando entrou a Rádio Cidade, foi que realmente veio esse conceito do disc jockey e revolucionou, e aí começaram a aparecer novos profissionais, alguns que eram mais já veteranos, digamos, nem sempre assim tão veteranos, se adaptaram e começaram a trabalhar dentro do novo esquema e tal, porque era uma liberdade muito maior para quem trabalhava, entendeu? Para quem era o locutor, era um estilo um pouco diferente. As outras rádios até então eram muito assim presas a um esquema mais rígido, tal. E a Rádio Cidade, embora tivesse todo um esquema e tudo, ela permitia uma certa liberdade na forma como a gente se comunicava. Era uma rádio que ia muito mais junto ao ouvinte, assim, era como falar ao pé do ouvido, né, como a gente diz, e realmente pegou muito por causa disso, pegou esse conceito do companheirismo que havia. Ô, Paulinho, deixa eu te fazer uma... Você é jornalista, né, Paulinho? Eu comecei como jornalista, principalmente. Isso, comecei na TV Globo. E no começo, no Rio de Janeiro, eu fui fazer um tipo de um estágio lá e acabei ficando por um tempo. E dali aprendi muita coisa, fui para São Paulo, da onde eu sou, né? Voltei a São Paulo para trabalhar na Globo, trabalhei vários anos dentro do jornalismo, tá? E aparecia, inclusive, na televisão como repórter por um bom tempo e tal, e ali foi minha primeira experiência verdadeira mesmo nesse ramo da comunicação. Sempre ligado à TV e rádio e tal. Nesse meio tempo, comecei a trabalhar um pouquinho em rádio, fazendo algumas coisas no AM, que na época ainda era o rádio AM, e aí, por sorte, tive essa chance de ser o primeiro locutor da Rádio Cidade a ser escolhido, fiz o primeiro teste para locutor, fui o primeiro a ser chamado e o primeiro a entrar no ar, né? Porque eu coloquei a rádio no ar, tive essa honra. Então, a minha carreira depois disso foi mais para o rádio do que para a televisão, mas nunca abandonei 100% a televisão. Mais tarde voltei a fazer televisão. Aqui nos Estados Unidos trabalhei muito com vídeo, com produção de vídeo e tal, e sempre mantendo essas duas coisas, né? O meu lado jornalístico, vamos dizer, nunca foi embora totalmente, porque eu trabalhava no rádio, mas tinha um tipo de comunicação diferente, porque eu tinha essa vivência do repórter, do editor de televisão, e isso
isso me ajudou muito ao longo de toda a carreira como comunicador, digamos assim. Legal. Desculpa, Marcelo, eu te cortei. Não, imagina. Não, eu só fiquei com uma curiosidade, Paulinho. Você falou de toda essa liberdade que vocês tinham na Rádio Cidade, assim. Vocês tinham uma determinada liberdade na escolha das músicas que iam tocar? Isso, como é que funcionava isso também? Não, essa parte não tinha muito, não. Como eu falei, a rádio também tinha suas regras, a gente tinha que seguir uma programação. Vez por outra, a gente podia trocar uma música ou outra, levava um papo ali com o coordenador, né, que era nosso amigo grande, infelizmente já se foi, o Carlos Tausa, e ele, às vezes, deixava a gente ter uma ou outra escolha ali, um pouco mais pessoal, de uma música. Geralmente era no caso das músicas mais antigas, né? Eu fazia no final do meu horário, todo dia encerrava o programa com uma música dos Beatles, por exemplo, que não era parte da programação normal. Toda vez, a última música do meu horário era uma música dos Beatles, de quem eu sempre gostei bastante, e então era essa uma característica que ficou, mas era a liberdade, nesse ponto, era um tanto restrita, não havia muita liberdade, não, até porque a rádio precisava ter uma coerência, digamos, em termos de programação, né? A gente entendia bem isso, e a liberdade ficava mais no nosso jeito de falar, no nosso jeito de conversar com as pessoas e tal. E no meu caso de criar abobrinhas, a gente fazia humor, tal, que não era parte do esquema 100% da cidade, mas o Luiz Henrique Romagnoli, que era um jornalista também, que trabalhava lá com a gente, e entre eu e ele a gente fazia muita palhaçada, muito humorismo, vamos dizer, que mais tarde virou também com meu irmão Serginho Leite e tal, e aí foi uma criação meio por fora do esquema da rádio. A gente forçava muito a barra. Às vezes era liberdade que a gente sabia que podia fazer, às vezes a gente só forçava mesmo a barra para ver o que ia acontecer. Legal, legal. E na Rádio Cidade foi que surgiu o famoso programa Love Songs, né? Isso veio um pouco depois. Veio um pouco depois, quando eu já tinha saído da cidade, mas esse programa depois foi copiado, e até hoje é copiado em todo canto, né? Toda a rádio tem o seu Love Song. Marcou época, um slide aí. Com certeza tem. O disco e a fita que o pessoal gravava na época. Naquele tempo era tudo na fita cassete. Bom, gente, a Rádio Cidade ficava justamente na Paulista, né? Acabei de colocar um slide aqui agora. É no prédio Eluma, tá aí o endereço, né? Avenida Paulista, 1294, lá na Bela Vista, e a rádio ficava no 12º andar desse prédio. 12º. Inclusive, o William trabalhou nesse prédio também, né, William? Trabalhei, eu trabalhava no 7º andar, no Banco Francês e Brasileiro. Trabalhava lá no setor de garantias. E aí, por isso que eu consegui invadir o estúdio. Vamos chegar nessa história. Agora, eu coloquei uma outra foto aqui, que é da construção do Trianon MASP, né, da estação de metrô, que foi em 91. Ou seja, em 81 não existia, né? Não. Praticamente 10 anos depois foi que construíram, né, e inauguraram aí o Trianon MASP. Mas está aí a arquitetura do prédio para o pessoal ver, né? E esse edifício Eluma, ele tem esse nome por quê? Porque ele foi construído para ser a sede de uma empresa que era grande na época, né? Que também tinha o nome de Eluma, né? E era uma empresa que fazia barras, tubos, esquadrias de metais, né? Eu acabei de colocar um slide aqui também com a foto do fundador da Eluma, né? O empresário que criou essa empresa. Além de criar a Eluma, ele criou também um clube, né? Que ficava no Guarujá, bastante conhecido, que era o Samambaia. Inclusive o Kirk Douglas, quando veio no Brasil, esteve nesse clube lá também, né? Ou seja, era um prédio que foi feito focado para negócio, né? A ideia dele era inicialmente juntar ali um conglomerado de várias empresas, vários bancos, com bastante influência, né? Para que fosse realmente um prédio comercial ali, mas a rádio acabou entrando lá,
junto, né? Então, fez a diferença porque era um meio de comunicação, né? Tem uma foto aqui agora da construção, né, do terreno aí na época, inclusive um ônibus aí dos anos 70, dos anos 70 passando, e a diferença foi essa, né, que era um veículo de comunicação no meio de toda uma estrutura que era de bancos e de outras empresas. Não é isso, William? Exatamente. Eu encontrava com gente do Eluma, gente do banco, gente da rádio, cedinho era um mix ali. Era até uma dor de cabeça para o pessoal do prédio, que não estava esperando. Quando a Rádio Cidade realmente estourou em audiência, tudo era um tal de gente chegando para querer subir na rádio, entrar na rádio. E na época tudo era um pouco mais descontraído do que hoje em dia, né? Não tinha tanta catraca de segurança, e não tinha negócio de crachá. Então o pessoal ficava lá tentando subir e causava um certo alvoroço no prédio. Nunca fomos assim exatamente muito populares ali com a administração do prédio. Eu sei que era meio complicado, até para parar carro e tudo, a gente tinha essa dificuldade. Tinha uma vaga para os locutores, era uma vaga só. Então, a gente tinha que dar uma caixinha sempre para o cara que cuidava da garagem, que era para durante uns 15 minutos, entre um chegar e outro sair e tal, o carro tinha que ficar por ali. Sempre a gente tinha que dar uma azeitada na coisa para funcionar, né? Porque era uma vaga só, que ficava entrando e saindo. Era meio complicado, mas era muito gostoso ali. Na verdade, o 12º andar era o Jornal do Brasil, que a Rádio Cidade começou uma empresa do Jornal do Brasil que se associou ao dono da frequência da Rádio Cidade de São Paulo, e como a sucursal de São Paulo do Jornal do Brasil funcionava lá no Eluma, né? E o andar inteiro estava alugado para eles, eles montaram a rádio na parte, digamos, de trás, né? Era a parte de trás do edifício. A gente via mais a parte do fundo, ali onde antes era o Hospital Matarazzo e tal, e ali era a Rádio Cidade. Olha que interessante. Ô, Sandrão, diga. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Estão chovendo de comentários e perguntas aqui, tá? No YouTube, no Facebook. Gente, a gente vai deixar, podem fazer as perguntas aqui. No finalzinho, a gente vai ler todas aqui para o Paulinho, tá? Podem continuar, nós só não estamos interrompendo agora para o papo fluir de uma forma mais tranquila, mas depois podem continuar aí. Fiquem à vontade. Tá bom demais. É isso aí. Bom, eu vou colocar uma foto aqui agora do casarão que existia nesse endereço, né? Por quê? Antes de construir o Eluma, ali era um palacete de um dos maiores médicos de São Paulo, né? Então tá aí, para o pessoal ver a foto aí da família Moraes Barros, né? Por quê? O dono, né, o fundador da Eluma, ele se casou com a Alice Moraes Barros, que era filha desse médico, né? E interessante que é o seguinte, ele, o Nicolau de Moraes Barros, ele é nascido no interior de São Paulo, foi estudar fora, né? Na verdade, ele se formou médico no Rio de Janeiro, mas depois foi fazer especialização fora, e ele tinha um parentesco com o Prudente de Moraes, né? Que foi presidente, né? Foi o nosso terceiro presidente aí da República, né? E qual que é a importância dele, né? Do Nicolau de Barros? Porque quando ele voltou para o Brasil, ele estruturou, né, a escola de medicina, né? Inclusive, hoje, né, o nome dele está ligado como patrono, né, da cadeira número 17 da Academia de Medicina de São Paulo, né? Ou seja, era uma família que teve muita importância, construiu esse casarão naquele lugar, né, que hoje é o Eluma, e depois, posteriormente, né, quando o dono da Eluma casou com a filha dele, ele acabou construindo aí o prédio, né? Então, é um prédio histórico também nesse sentido, né? E aí, como até o William adiantou, né? A gente vê que tinham vários bancos ali, né? Por exemplo, o Banco Francês Brasileiro, né? Que inclusive o William trabalhava lá, né, William? Exato. Que posteriormente foi adquirido pelo Itaú, né? Hoje tem uma agência Personalité lá no lugar. Tinha a rádio, né, e outras N empresas, né? Tá aí a lista aí pro pessoal. Eu não vou ler tudo, depois o pessoal consegue
ver o vídeo aí com mais calma.